A paz do Senhor Jesus esteja com cada um de nós. Amém? Aqui quem está falando é o pregador Elias Duarte, do canal Marcas da Promessa. Esse é um canal que eu criei, é um canal que vem inspirado pelo Espírito Santo de Deus para contar um pouco da minha trajetória, da minha história. Por que hoje eu estou aqui? Simplesmente para viver o melhor de Deus na minha vida. Para quem ainda não assistiu meus vídeos anteriores, eu conto um pouco do que aconteceu comigo, aonde eu fui submetido a uma intervenção cirúrgica, uma cirurgia pesada, grave, que eu tive que fazer, para poder estar aqui hoje, vivo. E em forma de gratidão pelo que Deus fez na minha vida, eu relato a todas as pessoas o quão grande é maravilhoso o nosso Deus. E paralelo ao contar um pouco do meu processo, da minha recuperação da cirurgia cardíaca, eu fiz uma aliança, um compromisso com o Senhor, com Deus, que eu estaria trazendo sempre que possível palavras edificantes para a vida das pessoas. Aqui nesse canal eu não falo de religião, eu não falo de nada de religiosidade. Aqui eu falo sobre Deus, Jesus Cristo, apenas isso. Aqui nesse canal você nunca vai me ver falando sobre religião. Então, se você é uma pessoa que gosta de ouvir a palavra de Deus, você gosta de ouvir o que Jesus Cristo tem a falar no meu coração, no seu coração, esse é o canal, tá bom? E o que eu trago hoje para refletirmos juntos sobre sonhos? Como assim sonhos? Senhores, senhoras, amados e amadas, eu tive esses dias pedindo uma palavra para o Senhor, colocar no meu coração para trazer aqui para o canal. E a palavra que Ele me trouxe foi sobre sonhos, sobre realizarmos nossos sonhos. Quando eu era criança, hoje eu acredito que isso não é muito de prática, de costume hoje em dia, as pessoas perguntarem para as crianças o que elas queriam ser quando crescer. Não é verdade? Te perguntavam isso quando você era criança? O que você gostaria de ser quando crescer? Então me faziam muito essa pergunta. E eu lembro que eu respondia que eu queria ser juiz. Eu queria ser juiz. Então, esse era meu sonho quando criança. Ser um juiz de direito. E hoje, eu estou com 42 anos. Eu não sou juiz de direito. Mas por quais circunstâncias que eu não realizei o meu sonho de criança em ser juiz de direito? Então muitas pessoas hoje elas ocupam cargos, fazem determinadas coisas que elas nem imaginavam que fariam. Por exemplo, hoje eu sou professor de trânsito. Eu nunca imaginei que eu trabalharia com isso. Eu seria professor. Eu iria ensinar algo para alguém, nem sabia que eu tinha esse dom de ensinar as pessoas. Então, totalmente diferente do que eu falava para as pessoas quando eu era criança. Mas eu quero que você entenda o seguinte: por que eu não sou hoje um juiz de direito e você hoje não é aquilo que você sonhou quando criança? Eu não me tornei juiz de direito porque eu comecei a ver o seguinte: qual o processo que precisa passar para ser um juiz de direito? Eu vi que eu não estava disposto a passar por aquele processo. Ser um juiz de direito precisa de muito estudo, mas muito estudo mesmo. E eu não estava disposto a estudar muito para ser um juiz de direito. Eu não estava disposto a passar por esse processo. Além disso, precisa de investimento, porque os livros são muito caros.
E financeiramente meus pais não tinham condições de pagar. Então, meu sonho de ser um juiz de direito foi por água abaixo. Eu tive que buscar outras alternativas para a sobrevivência, para uma profissão e etc. E aí o que me faz refletir e conversar aqui com você que assiste aqui o meu canal? Muitas das vezes você quer ser algo que uma pessoa é. Muitas das vezes você quer ter a vida que uma pessoa tem, mas só que você está olhando apenas por resultado. E você não olha pelo processo. Você não olha para o processo que aquela pessoa ali passou para chegar naquela condição. Você tem que entender que muitas das vezes, quando a pessoa ocupa um cargo que você gostaria de ocupar também, você tem que entender que aquela pessoa está ocupando aquele cargo ali, mas ela passou pelo processo. Ela resistiu ao processo para chegar onde está. Muitas das vezes, essa pessoa, você não sabe, mas ela acordava pela madrugada para começar a estudar. E só parava à noite, ou só parava para comer alguma coisa, fazer as necessidades fisiológicas. Você não sabe muitas das vezes o que a pessoa passou. Às vezes você vê o rapazinho ali da esquina, ali, o senhor ali da esquina, ele tem um mercadinho. Mas você não sabe que muitas das vezes ele dormiu na rua, passou fome, dormiu no chão. Você não sabe a história daquele dono daquele mercadinho aí, da esquina, do bairro onde você mora. Você quer ser dono de um mercadinho, mas tu não sabe o processo que é ser um dono de mercadinho, como é que se começa. Você quer viver aquela experiência? Você está disposto a pagar o preço para viver aquele processo? Eis a questão. Então é isso essa mensagem que eu trago para vocês hoje. Pense bem antes de você querer ser algo ou querer ter a vida de alguém. Olha para o processo que aquela pessoa ela teve que passar para chegar onde passou, onde chegou. Estude o processo todo. Eu dou aulas de direção. Sou professor de direção. Eu, ao mesmo tempo que eu estou dando aula para a pessoa, eu estou trazendo mensagens do Evangelho para as pessoas, falando sobre o amor de Deus, o que o Senhor fez na minha vida e que pode fazer na vida daquela pessoa. Só que você tem que vivenciar, você tem que viver o processo. Eu vivi um processo duro, doloroso, para estar aqui vivo hoje. Porque para os médicos a minha sentença era de morte. Mas eu passei por um processo para vencer o diagnóstico da medicina. Eu passei por um processo onde o Senhor me salvou. O Senhor foi comigo o tempo todo. Eu passei por um processo muito árduo, muito difícil, para hoje estar aqui dando meu testemunho para você. Então quando você vê, muitas das vezes, as pessoas podem ver, poxa, o Elias, hoje ele está na condição assim, assim, assado. Pô, o carro dele, olha isso, olha aquilo. Pô, mas vai ver o processo que eu passei, rapaz. Vai ver quantas noites de sono. Eu converso muito isso com o meu garotinho, meu filhinho. Olha quantas vezes, né, o papai ficou até de madrugada aqui estudando para conseguir chegar onde eu cheguei, para passar na prova que eu passei. Enfim, eu tento dar esses exemplos para ele. Porque ele me vê como um ídolo, né, para ele, né? Eu sou um espelho para ele. Então eu procuro ser o melhor ser humano possível para servir de exemplo ao meu filho. E aí eu falo muito com meus alunos quando eu estou dando aula de direção. Eu falo para eles, você me vê fazendo certas manobras, dirigindo com maestria, com facilidade. Pô, mas olha lá o meu processo. Eu comecei a dirigir há muitos anos atrás. Então hoje, no bom sentido da palavra, eu tiro onda, eu faço isso, eu faço aquilo, né? Mas eu passei por um processo. E para dirigir é a mesma coisa. Não vai achando que você vai ter a mesma habilidade, agilidade que eu tenho para dirigir,
porque você está começando o teu processo. Você tem um processo longo para passar para chegar onde hoje eu estou. E aí é onde eu falo sobre José do Egito. Você conhece a história de José do Egito? José do Egito era um rapaz temente a Deus, primeiramente, muito amado pelo seu pai Israel, seu pai Jacó. E por ser muito amado pelo seu pai, isso causou inveja aos seus irmãos. Seus irmãos tinham inveja de José. Até que numa oportunidade que eles tiveram, depois de José ter narrado um sonho que ele teve para os irmãos já tinham inveja dele. Depois do sonho contado, ficaram com ira, com raiva de José e jogaram ele num buraco. Na verdade, queriam matá-lo, mas não tiveram coragem de matá-lo e jogaram ele dentro de um buraco. E José do Egito foi vendido para os comerciantes como escravos. Os próprios irmãos de José, fizeram essa maldade com ele. Venderam ele para alguns comerciantes como escravo. Então, José do Egito, ele foi escravo. Só que ele era um rapaz muito temente a Deus, um rapaz muito iluminado por Deus. E quando você tem a luz de Deus sobre a sua vida, em qualquer lugar que você chegue, você causa a diferença. E aí José do Egito, ele foi invejado pelos seus irmãos, virou escravo. E aí, José do Egito, ele foi acusado de estupro, foi acusado de algo que ele não fez. Foi encarcerado, açoitado, humilhado. Só que José do Egito, depois de passar por tudo isso, sempre temente a Deus. E Deus, ele é fiel com as suas promessas. José do Egito, após passar por todo esse processo, ser rejeitado pelos seus irmãos, ser vendido como escravo, ser um escravo. Você tem noção do que é a vida de um escravo? Escravo não tem dignidade alguma. Estuda um pouquinho sobre a escravidão para você ver como é que era a vida de um escravo. Então ele foi escravo. É acusado de estupro, é encarcerado, humilhado, mas só que Deus tinha um plano, uma promessa na vida dele. E José do Egito, no final, se torna o segundo homem mais poderoso de todo o Egito. Mas você entendeu a luta, o processo que José do Egito teve que suportar, o deserto que ele teve que atravessar até chegar aonde ele chegou? É isso aí que eu te falo, meu irmão, minha irmã. Você às vezes está passando por essa dificuldade, você está passando por um processo, uma luta muito grande, mas você tem que ser resiliente. Você tem que ser forte para passar por esse deserto. Você tem que ser forte para passar por esse processo. Escuta o que eu estou te falando. E depois que você passar por todo esse processo, toda essa luta que hoje você está enfrentando, seja ela financeira, seja ela um sonho em particular, um objetivo a ser alcançado, você tem que viver, você tem que passar pelo processo, você tem que suportar todas as circunstâncias, a adversidade desse processo. E pode ter certeza que depois que você vencer tudo isso, você passar por tudo isso, suportar todo esse processo para chegar onde você chegou, vai ter gente que vai falar que foi sorte. Vai ter gente que vai falar que você deu muita sorte. É assim mesmo.
é o ser humano. Mas para Deus, acho que quem tem Deus na sua vida nunca é sorte, sempre é Deus. Fica essa mensagem para você, meu irmão, minha irmã. Suporta o processo. Aguenta firme o processo. Que Deus vai te dar a vitória. Deus te abençoe. Fica na paz.